A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo, que está em Marcos 1,15, diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. E a verdade prática diz: prega a mensagem do reino de Deus. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, a maior missão da igreja é pregar o reino de Deus. A palavra reino, no grego, ela significa domínio, entendeu? Quando Jesus fala é chegado o reino de Deus, ele está falando que é chegado o domínio de Deus, do seu reinado. Porque o rei, ele reina, ele domina, Então, Deus sempre, procura implantar o reino de Deus aonde chega o Evangelho. Chegou o Evangelho, chegou o reino de Deus, chegou o poder, Então, queridos, vai ser uma lição muito importante, nós vamos aprender muito. E caso você... Desculpa, estou com um pouquinho de tosse, Se caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, se for o seu desejo, Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seu grupo aí. Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, assistindo os anúncios aí, nos ajudando na monetização do nosso canal, tá bom? Então, queridos, vamos lá na nossa lição. Então, a lição dessa semana, ela tem como finalidade apresentar a natureza do reino universal, porque o reino de Deus é universal, o evangelho é para ser pregado a toda criatura, Então, essa é a missão do reino. E precisamos entender o seguinte: não é a igreja que é o reino de Deus, O reino de Deus contém a igreja, e a igreja está contida no reino de Deus, tá? Assim como Israel representava o reino de Deus no Antigo Testamento, hoje a igreja faz essa representatividade. Hoje a igreja representa o reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. O domínio de Deus pertence a Deus. É Ele que reina, É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Então isso aí é muito importante a gente aprender, que a igreja é parte integrante, representativa no mundo, certo? Então isso aí é importante. A igreja representa o reino de Deus, entendeu? Então vamos lá, a natureza do reino. O reino de Deus, ele é o universal, entendeu? Conforme nós temos na Bíblia, o salmista disse, Deus é o rei de toda a terra. Está lá em Salmo 47:7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, entendeu? Então, as escrituras, elas revelam, um importante aspecto da natureza de Deus, do reino de Deus, universal, entendeu? O reino de Deus, ele não é localizado, ele é universal. Deus reina em toda a terra, entendeu? Então, veja bem, eu disse a princípio que o reino de Deus, a palavra reino no grego, é basileia, que significa domínio. Então, quando o reino de Deus chega, está chegando o domínio de Deus, entendeu? É para isso que Deus é rei. Então, Deus é um rei também universal. A gente sabe que Deus, ele tem um domínio absoluto de tudo. Deus ele tem tudo sob controle. Embora você veja a liberdade dos homens de fazer o que quiserem, a liberdade do diabo aí de atribular a vida do povo, mas você lembra de Jó, quando o diabo foi atacar Jó, Deus botou limite para ele, entendeu? Deus dá liberdade, mas dá limite. E Deus deu limite para o diabo, só vai até esse ponto. E Deus deixa, às vezes, o homem colocar em prática toda a maldade que ele tem, porque um dia vai dar conta. Deus não segura tudo, senão eu não vou dar conta de quê? Se Deus não deixar eu fazer nada. Deus me deu o livre-arbítrio.
para me tomar as minhas decisões, né? Mas eu vou dar conta. Mas Deus bota limite. Você vai só até aonde Deus permite. Então, o domínio de Deus é completo. Está entendendo? Então, a gente precisa entender. Isso aí não significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Não é? A liberdade do homem não significa que Deus perdeu o domínio. Quem dá essa liberdade é o homem. É Deus. Deus não deu a liberdade de Adão de escolher o que ele queria. Eva, eles escolheram. Né? Mas isso aí não significa que Deus perdeu o controle, não. Ele está no controle de tudo. Ele é onisciente também, né? Bem, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Então, a gente embora que o mundo está seguindo o seu curso. O mundo não para, né? Ele está aí, ó, em alta velocidade. Mas lembre-se que eu disse agora há pouco, Deus continua no controle. Inclusive, as profecias da Bíblia revelam que Deus tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, né? E o que está acontecendo, o que vai acontecer. Deus tem o conhecimento de tudo. Nada passou, né, sem o conhecimento dele. As profecias estão se cumprindo. Os finais dos tempos estão chegando. Entendeu? Breve Jesus vem buscar a sua igreja. Sei? Então, isso aí é importante entender. Deus tem o controle de tudo. Bem, isso também não significa, né, que Deus é a causa de tudo. Ele dá liberdade às pessoas, até um certo limite. Mas ele não é a causa de nenhuma coisa errada, não. Deus está fora disso. Entendeu? Deus não comete nada errado. Inclusive, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Essas coisas, Deus não faz nada errado. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. O homem é que tenta, os anjos que tentaram, pecaram, e hoje são anjos caídos, que são os demônios, mas tudo porque Deus deu a capacidade a eles de tomar suas decisões. E eles têm a liberdade, mas limitada. Entendeu? Então, bem, o reino de Deus e a nação de Israel. Então, o Antigo Testamento, Deus escolheu Israel para representar o reino de Deus na terra. Deus chamou Israel com as suas 12 tribos, certo? E eles representavam o reino de Deus na terra. Deus sempre, né, tem uma representatividade aqui na terra. Entendeu? Deus escolheu Israel, ensinou Israel, abençoou, falou, olha, vocês agora vão ser também exemplo para as nações. Através de vocês, né, o povo, as nações pagãs, ela vai ver a diferença de vocês para eles. Entendendo? Vocês estão representando agora o meu reino. Então, através de vocês, eles vão aprender como devem viver no meu reino. Mas, infelizmente, vocês sabem que, ao invés de Israel ser exemplo para as nações, representar o reino de Deus, né? Pelo contrário, eles fizeram o pior que as nações pagãs em volta. E pagaram um preço, estão pagando ainda. Né? Então, Deus, ele reinava sobre Israel e queria que Israel fosse a sua representatividade na terra. Mas Israel falhou. Não soube representar o reino de Deus na terra. Então, dessa forma, né, Deus tinha esse propósito. Vou abençoar Israel, né? Aí ele vai servir de exemplo. Mas, infelizmente, falhou. Então, esse é o propósito, né, de Israel, Deus tinha com Israel. Falhou, mas veio Jesus Cristo e cumpriu todas as coisas. Né? Dentro desse contexto, Jesus é o maior propósito de Deus para estabelecer o reino de Deus entre os homens. Por isso, quando aonde ele chegava, ele curava o enfermo, fazia um milagre, é chegado o reino de Deus. Chegou o poder de Deus, chegou o domínio de Deus, que é o contrário do poder e do domínio desse mundo. Entendeu? Esse mundo tem um reino temporário. O reino de Deus, além da sua característica universal, além do seu domínio, seu universal, né? Ele também é um reino poderoso, certo? É um reino de poder, de autoridade, que vem para dominar mesmo. E vai dominar. Entendeu? Ele só não domina quem não quer. Porque com Deus é assim, ele deu o livre-arbítrio para ele tomar
as decisões. Deus pode obrigar todo mundo a seguir a ele, mas ele não faz assim. Não é isso que ele quer, né? Jesus mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa é a forma de caminhar no reino de Deus, no domínio de Deus, entendeu? Então, dessa forma, Deus fez assim. Então, esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus. Quando ele veio, se humanizou, assumiu aquela forma humana, cresceu, se batizou, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, né? E ressuscitou o terceiro dia. Então, ali consumou. Ali já estava pronto, né? Já estava estabelecido o reino de Deus, entendeu? E quem foi que foi escolhido para representar esse reino na terra? Quando ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E depois ele diz: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome, né, farão maravilha, curarão os enfermos. Então isso significa o quê? Aquilo que Jesus fazia, quem faz agora é a igreja, certo? Então ela é a representante do reino de Deus na terra. Entendeu? Isso aí. Jesus é o próprio rei. Ele é o rei. A Bíblia diz: Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, quando se fala em reino de Deus, está se falando do próprio Cristo. Ele é que é, né, o reino de Deus, o poder de Deus. Ele é o rei. Ele reina em nosso coração. Entendeu? Isso aí a gente precisa entender. Então, saindo dessa parte, as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e a igreja. Entendeu? Tudo com Deus tem propósito. Deus não faz nada aleatório. Não, tudo que ele faz tem um propósito. Nada, ele não age de outra maneira. Entendeu? Vamos lá, a igreja e as dimensões do reino. No reino de Deus como realidade. Então, nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Porque o reino de Deus já tem essa dimensão presente agora, no tempo de Jesus, agora e no futuro. Entendeu? Ela é abrangente, presente, passado, presente e futuro. O reino de Deus é total, é completo. Entendeu? Então, nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção. Mateus registra Jesus libertando, curando o endemoniado lá em Mateus 12, 22. Esse fato, né, provocou o quê? Com Jesus curando, libertando, salvando, né? Fazendo uma mudança radical na época, né? Desmascarando o farisaísmo dos fariseus, que aonde chega o poder de Deus, os falsos crentes, os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, eles são desmascarados quando chega o poder de Deus. Então, os fariseus, né, eles foram desmascarados, porque chegou o reino de Deus. Jesus chegou pregando o reino de Deus. E isso trouxe ira neles, trouxe ciúme, trouxe inveja e perseguição. Entendeu? Porque eles não aceitam o reino de Deus. Porque eles têm o seu próprio reino. Seu reino é carnal, é demoníaco, é egocêntrico. Então, quando vê o reino de Deus que glorifica a Deus, eles não querem, eles querem a glória para eles. O João diz lá, me parece que é no capítulo 12, que muitos dos fariseus, daquele povo lá, até acreditou, mas porque amava mais a glória dos homens do que a de Deus, eles não quiseram nada com Jesus. Entendeu? Então, é preciso entender isso. Mas Jesus falou, olha, quando eles falaram para Jesus, Jesus, tu expulsa demônio pelo poder de Satanás, pelo Beelzebul, o maioral dos demônios. Quer dizer, eles estavam chamando Jesus de feiticeiro. E eles tentaram fazer isso com a igreja também, colocar na cabeça do povo que era o demônio que usava eles. Entendeu? Você vê que o ciúme e a inveja cega a pessoa e leva eles a blasfemarem contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É você, né, atribuir ao demônio aquilo que o Espírito Santo está fazendo.
Jesus, ele disse, olha, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Então ele expulsava demônio pelo poder de Deus. Ele dizia que era pelo poder de Satanás. E, consequentemente, é chegado o reino de Deus. Então, aonde se manifesta o poder de Deus, ali há o reino de Deus. Chegou o reino de Deus na sua plenitude. Expulsão de demônio, milagres, cura, salvação de alma. Tudo isso o que é manifestação do reino de Deus através da sua representatividade, que é a igreja. É através da igreja que Jesus opera os sinais e as maravilhas. Né? Não aparece sinal aí de repente. Alguém tem que ser usado, e é a igreja. Entendeu? Isso aí a gente precisa entender. Então, a palavra do Senhor, vemos um impacto importantíssimo, né? Na compreensão para você entender o que é o reino de Deus, né? A sua realidade presente. Então, onde tem uma manifestação do poder de Deus, ali chegou o reino de Deus. Tá entendendo? O reino de Deus chega liberando poder, liberando autoridade, autonomia, unção, mas tudo através da igreja. Não tem como pertencer ao reino de Deus sem passar pela igreja. E não tem como estar na igreja sem pertencer ao reino de Deus. Então, está intrínseca essa palavra. Tá bom? Então, a gente precisa entender. Algo do reino de Deus não é algo subjetivo, é algo concreto, é existente. Entendeu? E faz parte da vida do crente. Nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus contém a igreja, e a igreja está contida no reino de Deus. Entendeu? Onde está o reino de Deus? Bem, o reino de Deus, como realidade presente, né, ele não é relacionado a espaço geográfico, entendeu? Mas o reino de Deus é a presença de Jesus. Por aonde Jesus está o reino de Deus. Jesus está na igreja, onde a igreja estiver, está o reino de Deus. É isso que a gente precisa entender. Certo? Igual um rei. Um rei, ele reina num país, o reino está ali. Ele é o reino. Entendeu? Ele é o rei do reino. Então, ali o domínio é dele. Então, o domínio do reino de Deus é Jesus. Aonde estiver Jesus, está o reino de Deus. E aonde o Espírito Santo habita? Na igreja. Então, onde estiver a igreja, também está presente o reino de Deus. Jesus foi, mas deixou a igreja para cumprir os propósitos dele. Entendeu? Então, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, depois estava presente no ministério dos apóstolos, e finalmente está presente por intermédio da igreja hoje, na vida da gente. Entendeu? O reino de Deus como realidade futura, né? Bem, o reino de Deus, ele não foi uma coisa desculpa. O reino de Deus, ele não foi algo só no tempo do passado com Israel. Não. Foi com Israel, mas também foi com a igreja. Começou com Jesus, com a igreja, e está conosco até hoje, entendeu? Agora, tem a dimensão futura, né? O milênio vai chegar e o reino de Deus vai ser global. Hoje, o reino de Deus, pela rejeição do ser humano, que rejeita o reino de Deus, prefere o reino de Satanás, né? Porque a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Uma vez Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo, Satanás, que não tem nada a ver comigo. Então, você vê que ele é príncipe desse mundo, ele reina nesse mundo. E só tem um meio de você sair do reino de Satanás, é aceitando Jesus e entrando no reino de Deus. Fora do reino de Deus é o reino de Satanás. Não tem um terceiro reino. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino de Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo. E só tem um meio de sair do reino de Satanás, é pelo novo nascimento. Ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aceitando a Jesus, né? Aí você, pelo arrependimento e a conversão, o Espírito Santo vem morar em você, aí você está livre do reino de Satanás e passa a pertencer ao reino de Deus. Entendeu? É simples assim. Entendeu? Agora, o aspecto, na dimensão futura, o aspecto escatológico do reino de Deus, né? O apóstolo Paulo escreveu, né? Que muitos, né? Ficarão de fora do reino de Deus. Depois você lê 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, né? Que ele fala sobre os devassos, os pecadores, né? Que não querem Jesus,
que de modo algum herdarão o reino de Deus. Vê Gálatas também ali nas obras da carne, que também aqueles que estão vivendo na carne não vão herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus é santo, é separado, entendeu? Então a gente precisa, agora, a gente, por termos Jesus na nossa vida, e Jesus é o próprio reino, nós já experimentamos ele nessa vida aqui, né? Já estamos experimentando esse poder do reino do céu, né? Ele é tanto o reino de Deus como o reino do céu. E tudo que é de Deus é do céu. Tudo que é do céu é do reino de Deus. Entendeu? Então a gente precisa entender. Então o milênio, né, o reinado de 1000 anos sobre a Terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. É só você ler depois lá, Apocalipse, capítulo 1, verso 5, de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 20, perdão. Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 5. Tá bom? Então, saindo dessa parte, diz aqui a palavra de Deus: o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele possui também uma dimensão futura, ou seja, escatológica. No milênio vai ser a plenitude desse reino, certo? Jesus pessoalmente reinando na terra 1000 anos com a sua igreja. Aí depois sim, depois de 1000 anos, já é solto de novo, sei lá, lê lá Apocalipse, você vai entender. Aí o que vai acontecer? Aí vamos entrar, depois de todos os julgamentos, nós vamos entrar na eternidade para sempre, na Nova Jerusalém. Vamos lá, a última parte. A igreja no contexto do reino de Deus. Então, a distinção entre igreja e reino de Deus. Bem, deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Nós estamos dando bastante ênfase nisso para não criar confusão. A igreja não é o reino de Deus. Ela representa ele e faz parte dela. Não tem como pertencer à igreja e não pertencer ao reino. E não tem como pertencer ao reino e não pertencer à igreja. Então, para pertencer ao reino de Deus, tem que pertencer à igreja. Entendeu? Então, e o reino de Deus, ele engloba todos aqueles que são de Deus. Tanto do Velho Testamento, da Velha Aliança, como do Novo Testamento, como do futuro. Todos aqueles que são de Deus pertencem ao reino de Deus. Tá? E o caminho qual é? Jesus. Entrou pelo caminho de Jesus, é o caminho que leva você ao reino de Deus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quer pertencer ao reino de Deus, tem que fazer parte da igreja. Então, tem que entrar pelo caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Certo? Então, o reino de Deus é isso. A igreja, mesmo inserida nesse contexto do reino, ela não existia no Antigo Testamento, mas existia Israel, certo? No Antigo Pacto. Agora, debaixo do Antigo Pacto era Israel, a comunidade do reino, hoje é a igreja. Entendeu? Eu disse aqui no início, né? Israel falhou, mas ele foi escolhido por Deus para ser a comunidade, né, do reino do Velho Testamento. E hoje é a igreja, o novo pacto. Entendeu? Então, a igreja, ela expressa o reino de Deus. Então, a igreja, ela foi idealizada, ela foi projetada, né, para ser expressão do seu reino na plenitude dos tempos. A Bíblia diz, né, que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, ela é algo para sempre. Ela não é uma coisa passageira, improvisada, não. Deus projetou ela, tá entendendo? Antes da fundação do mundo, a igreja já estava no coração de Deus, certo? Por isso que a Bíblia fala que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. E a gente precisa entender isso. Ela foi projetada, planejada, certo? E eleita de Deus. Então, nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus, certo? É pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, todos aqueles que pela fé vieram a Jesus, fazem parte do reino de Deus. Entendeu? Então, você lê lá Efésios capítulo 1, verso 4 a 6, 1 Pedro
capítulo 1, verso 2. Você vai entender direitinho, tá? Então, isso significa o quê? Que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja o quê? A capacidade, a missão para fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Então, a igreja é o instrumento para fazer conhecido toda obra da salvação, todo o mistério da salvação. Tudo foi revelado. Então, a igreja está na terra com essa incumbência de levar para o povo o conhecimento de Deus. Eu sempre digo, a Bíblia nossa é essa que a gente lê. Mas a Bíblia do não crente é a nossa vida. É através da vida que eu vivo é que as pessoas vão vir a Jesus. Não tem como alguém conhecer o reino de Deus a não ser pela igreja. E a igreja somos nós. Através do meu bom testemunho, sendo luz, né, iluminando na terra, nas trevas, é lógico que alguém vai querer seguir essa luz e sair das trevas. Porque quem está nas trevas não sabe para onde vai. Mas quem vem para a luz sabe para onde vai. Então nós somos luz na terra, para que as pessoas entendam e entrem pelo caminho de Jesus, que é a entrada ao reino de Deus. Entendeu? É preciso isso. Por intermédio da igreja, as pessoas conhecem as coisas de Deus. É por teu intermédio que as pessoas vão ser salvas. Deus usa gente, usa pessoas, e Ele usa a igreja. Entendeu? Se a igreja não pregar, não tem nenhuma instituição nesse mundo que pregue. Nenhuma. Porque tem que ser nova criatura em Cristo Jesus para poder pregar. O velho homem não entra no céu, não prega. Não. O velho homem não tem nada a ver com as coisas de Deus. É a nova criatura em Cristo Jesus. Então, se a igreja é a única instituição na terra que tem poder, autoridade de Deus para pregar o evangelho do reino de Deus. É a única. Nenhuma instituição na terra tem poder para pregar o evangelho. Entendeu? Porque nós só pregamos aquilo que Jesus já fez na nossa vida, aquilo que nós temos experiência. Só os salvos que pode pregar o evangelho, porque eles têm experiência. Entendeu? E Jesus, quem mandou pregar o evangelho foi Jesus, mas a igreja. Entendeu? Não tem outra instituição, Jesus, a igreja vai pregar, mas a outra religião também não. Só quem pode pregar o evangelho que Deus aceita é a igreja, aqueles nascidos de novo. Ok? Então, qual é a mensagem do reino de Deus? É a importante missão da igreja, né? É pregar o reino de Deus. Essa é a mais importante. Quando já prisioneiro em Roma também, Paulo, né, ele também falava que pregou todo o reino de Deus para ele. Tudo aquilo que você prega, que está na palavra, é do reino de Deus. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Entendeu? Num país sério, você não pode sair da Constituição. Tem país que dão sempre um jeitinho, né? Para sair da Constituição e fazer o que eles querem. Mas num país sério, você não pode sair da Constituição, você tem que cumprir ela. Ou senão, fazer uma emenda bem, fazer as coisas direito pelo parlamento. Então, o reino de Deus, ele também tem a sua Constituição. E é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, você não pode acrescentar um tio. Tem que ser conforme está lá. Está entendendo? Então, a constituição do reino de Deus é a Bíblia, a palavra escrita. Ok? Então, quando você prega a palavra, é chegar no reino de Deus. É isso. Entendeu? Porque o reino de Deus sem Jesus não serve. Ele é reino de Deus dessa maneira, porque o rei dele é Jesus. Quem reina dele é Jesus. A Bíblia sem Jesus não. A Bíblia é cristocêntrica. O reino de Deus é cristocêntrico. A igreja é cristocêntrica. Tudo é cristocêntrico porque Cristo está no centro. Se tirar Cristo da Bíblia, do reino de Deus e da igreja, acabou. Não é a igreja que sustenta o reino de Deus. A igreja representa o reino de Deus. Quem sustenta o reino de Deus, quem mantém o reino de Deus, quem domina no reino de Deus é Jesus. Está entendendo? Por isso ele nasceu, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Um dia vem buscar a sua igreja para reinar com a gente eternamente. Entendeu? Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja.
A igreja não tem outra coisa a fazer na terra a não ser pregar o reino de Deus e ensinar. Jesus falou, ide, pregai e ide, ensinai. Então a igreja prega, ganha as pessoas para Jesus, depois vai ensinar a ser crente. Deus fez assim com Moisés, tirou o povo do Egito, levou Moisés para o monte e lá deu a lei para ele ensinar o povo como devia adorar a Deus, como eles deviam permanecer no reino de Deus. No reino de Deus não pode se viver de qualquer maneira, não. Tem que viver de acordo com a Constituição que está na palavra de Deus. Certo? Então a gente aceita Jesus e vai ser ensinado como a gente deve se comportar no reino de Deus. Porque nós somos aqueles que representam Jesus aqui na terra. E, consequentemente, o seu reino. Né? Então isso a gente precisa entender. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que distanciam da missão que é pregar a mensagem do reino de Deus. Infelizmente, a gente até chora de tristeza que tem igreja que já saiu fora. Tem igreja que ninguém aceita Jesus, né? Como o pentecostal não tem batismo com o Espírito Santo, não tem nada, não acontece mais nada, não tem cura, as pessoas não acreditam em mais nada, é só pregar e ouvir sermão e mais nada. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho, ganhar alma, curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso é o trabalho da igreja na terra, porque ela representa o reino de Deus. Entendeu? Isso aí a gente precisa saber. Então, esse respeito, Jesus foi bem claro ao dizer que o seu reino não é desse mundo. O próprio Jesus falou, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Não se iluda com o reino do mundo, não. Pensa que ele te ama, não. Ele quer acabar contigo. Porque o espírito que está lá é do demônio. O espírito que está na igreja é o Espírito Santo. Entendeu? Encerrando essa parte aqui. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Tá bom? Então, querido, nós, nessa lição, nós aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus, entendeu? Então, como alguém disse, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois esse é maior do que ela, lógico. A igreja é o instrumento presente no reino de Deus. Então, nós aprendemos, e hoje, né, essa coisa muito importante foi relacionar a igreja, né, a natureza do reino de Deus com a nação de Israel e apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras e destacar a igreja como projeto de Deus, a expressão do seu reino. Então, que Deus te abençoe, faça bom proveito dessa lição e não saia do reino de Deus. Toda vez que uma pessoa é salva, toda vez que uma pessoa é curada no nome de Jesus, o demônio é expulso, né, a obra de Deus é feita, você pode crer, ali chegou o reino de Deus. Tá bom? Um abraço e um beijo no coração.